Jesus disse: eu vim para que tenham vida. E a mensagem de Jesus, e disse mais: e a tenham em abundância. Mas nem tudo que nós ouvimos sobre Jesus é a verdadeira e autêntica mensagem de Cristo. Sobre isso, o apóstolo Paulo alertou os irmãos da região da Galácia, dizendo o seguinte: admira-me que estejais passando tão depressa daquele que vos chamou na graça de Cristo para outro evangelho, o qual não é outro senão que há alguns que vos perturbam e querem perverter o evangelho de Cristo. Mas ainda que nós, ou mesmo um anjo, vindo do céu, vos pregue um evangelho que vá além do que vos tem pregado, seja anátema. Portanto, desde os primeiros dias da igreja, nós somos ensinados pelo Espírito de Deus que não devemos aceitar qualquer mensagem que fale de Jesus Cristo como se fosse uma coisa qualquer. É preciso conferir a sua autenticidade. É essa a motivação dessas reflexões. Voltar às Escrituras e conferir de que se trata do autêntico Evangelho de Jesus, apresentado por Ele mesmo nas páginas dos Evangelhos. Claro que não é possível ser exaustivo, isso é, esgotar o assunto, mas acredito que há alguns pontos a serem abordados que poderão nos deixar mais preparados para rejeitar alguns ensinamentos que oferecem nas prateleiras atuais dos mercados da fé. O ladrão vem apenas para furtar, matar e destruir, disse Jesus. Eu vim para que tenham vida e a tenham em abundância. João 10, versículo 10. Eu vim para que tenham vida. Você tem verdadeiramente uma vida? Você está satisfeito com a vida que você tem? Jesus disse que veio para que você tenha uma vida abundante, uma vida plena. Essa fala de Jesus é muito conhecida dos leitores dos evangelhos. O contexto em que Jesus nos fala essa revelação é uma conversa sobre ovelhas, apriscos, ladrões e pastores. Cuidar de um rebanho de ovelhas era uma atividade profissional bem comum nos dias de Jesus. Por isso, ele a usou como exemplo. Jesus fazia isso com frequência. Ele usava as coisas comuns do dia a dia para ensinar verdades e princípios eternos. De um lado, Jesus nos apresenta o ladrão. O ladrão não tem qualquer apreço pelo rebanho. O bem-estar das ovelhas não faz parte dos interesses do ladrão. O ladrão está disposto a roubar, a matar e a destruir, porque o seu objetivo é tirar proveito da situação sempre. Ele está sempre disposto a tirar algo de alguém em benefício próprio. Ele vive para si mesmo. O ladrão vive para roubar, para tirar algo de alguém em proveito próprio. Por outro lado, do outro lado da comparação, está o próprio Jesus. Ele é a porta do aprisco, por onde as ovelhas passam, à noite para encontrar lugar de descanso, durante o dia para encontrar pastagens e água. Ele está pronto para entregar a própria vida e para preservar a integridade do rebanho. Ele é o bom pastor que entrega a própria vida para que as suas ovelhas vivam fartas, plenas de tudo o que elas precisam, como a Nara acabou de cantar. Porque eu te amei, a cruz pesada carreguei. Porque eu te amei, ele diz, ele se entregou por nós. Então o ladrão furta, destrói e mata. Mas Jesus oferece às suas ovelhas uma vida plena e abundante. Eu quero me concentrar hoje à noite em como o Senhor Jesus faz isso.
Eu sei que algumas pessoas compreendem que vida abundante é aquela em que temos tudo o que desejamos. Mas esse não é o conceito do Evangelho de Cristo. Quando lemos os ensinos de Jesus, nós vemos que vida abundante está relacionada muito mais àquilo que Jesus faz em nós do que algo que Ele nos dá. Se por um lado o ladrão furta, destrói e mata, Jesus restitui, refaz e reanima. A primeira ação de Cristo para nos conceder vida plena é restituir a nossa plena humanidade. A humanidade que um dia recebemos de Deus foi corrompida e se tornou menor. Se nós lembrarmos lá no início, Adão e Eva tinham um relacionamento com Deus, que foi perdido. Não é demais, portanto, afirmar que a humanidade, de acordo com a imagem e semelhança de Deus, nos foi furtada lá no Éden. Não somos tudo aquilo que o Deus planejou que seríamos. Não é fácil reconhecer isso. Basta abrir os jornais, ligar a TV para que nós possamos constatar. As notícias são desanimadoras. Nós vemos assassinatos, roubos, estupros, desrespeito, mentiras, humilhações, xingamentos, pouco caso, intolerância, arrogância, abuso, corrupção e outras coisas terríveis. Mas, se você preferir, pode ler esse trecho da Bíblia. E diz assim, Romanos 3, 10 a 18. Como dizem as Escrituras, não há ninguém sem pecado, ninguém. Não há ninguém que entenda, ninguém que busque a Deus. Todos se afastaram, todos ficaram sem qualquer valor. Não há ninguém que faça o bem, ninguém. Suas bocas são como túmulos abertos, usam a língua para mentir. O que dizem é como veneno. As suas bocas estão cheias de amargura, estão sempre prontos para matar e para onde quer que vão, causam ruína e miséria. Não conhecem a paz. Não têm nenhum respeito por Deus. Nós fomos furtados. Sem que nós dessemos conta, nos levaram o respeito pela vida. As pessoas perderam o valor para nós. Somos uma sociedade que não se importa muito com os próximos. Nós vivemos para nós mesmos. Quando não usamos armas brancas ou armas de fogo, nós usamos palavras e atitudes para atingir as pessoas próximas que nós dizemos que amamos. Fomos furtados, levaram embora a nossa disposição de fazer o bem com alegria. Levaram embora a nossa disposição de ajudar os que passam por alguma necessidade. Levaram embora a nossa disposição de proteger os indefesos. Levaram embora também a nossa disposição de dizer palavras de encorajamento àqueles que precisam. E nós ficamos assim, cuidando das nossas próprias vidas. Em nossa sociedade, ser altruísta é uma perda de tempo. O Senhor quer nos dar vida plena. E como Ele faz isso? Ele muda a disposição da nossa mente por meio da presença do Seu Espírito em nós. Paulo disse, transformai-vos pela renovação da vossa mente. É exatamente isso que o profeta Ezequiel quis dizer. Ele diz assim, darei a vocês um coração novo e porei um espírito novo em vocês. Tirarei de vocês um coração de pedra e darei a vocês um coração de carne. Porei o meu espírito em vocês e os levarei a agirem segundo os meus decretos e a obedecerem fielmente as minhas leis. Amém. De forma gentil, o Espírito tenta restaurar em nós a imagem e a semelhança de Deus, a plenitude da nossa humanidade. Com sussurros e exortações, Ele nos conduz a valorizar a vida, a abençoar as pessoas, a defender quem sofre ameaças, a lutar pela verdade, a encorajar os humilhados, a preservar os relacionamentos, a promover a paz e a respeitar os diferentes e a amar as pessoas.
A sua vida só será plena na proporção em que você dá ouvidos à voz do Espírito Santo e permite que sua maneira de encarar a vida seja moldada por seus preciosos ensinamentos. Portanto, não faça ouvidos de mercador quando ele sugerir mudanças em sua vida, em seu caráter, em sua personalidade. A segunda ação de Cristo para nos conceder vida plena é refazer a nossa identidade. Esse é um assunto importante, porque a maneira como nós nos percebemos tem uma influência direta sobre nossa maneira de viver a vida. É muito fácil nos sentirmos como um Zé Ninguém, como um nada, ou apenas como uma peça que não se encaixa em toda a engrenagem. Às vezes nós acordamos assim pela manhã, saímos para trabalhar, fazemos o que nos pagam para fazer, voltamos para casa, olhamos para nossa família, assistimos um pouco de TV, dormimos, às vezes lemos um pouco, acordamos no dia seguinte e começamos tudo outra vez. Será que nossa existência nesse mundo tem algum valor? Às vezes nos perguntamos, somos alguém ou mais um apenas? Era assim que se sentia o escritor de Eclesiastes. Então ele escreveu assim: o que o homem ganha com todo o seu trabalho em que tanto se esforça debaixo do sol? Gerações vêm e gerações vão, mas a terra permanece para sempre. O sol se levanta, o sol se põe e depressa volta ao lugar de onde se levanta. O vento sopra para o sul e vira para o norte. Dá voltas e mais voltas, seguindo sempre o seu curso. Todos os rios vão para o mar, contudo o mar nunca se enche. Ainda que sempre corram para lá voltam a correr. Todas as coisas trazem canseira e enfado. Alguns, no entanto, não estão assim de cabeça baixa, como o autor de Eclesiastes. Não estão deprimidos e absortos na rotina da vida. Estão de olhos levantados e se esforçam para compreender o mundo ao seu redor. No entanto, mesmo estes precisam lidar com a mesma questão. Será que nós temos algum valor? Será que não somos apenas seres que respiram? O salmista diz assim: ó Senhor nosso Deus, a grandeza e a honra do teu nome transborda dos céus e enche toda a terra. Tu ensinaste as criancinhas a louvar-te perfeitamente, para que o exemplo delas envergonhe e reduza o silêncio dos teus inimigos. Quando de noite eu contemplo os céus e vejo a obra dos teus dedos, a lua e as estrelas que tu fizestes, eu pergunto: quem é o homem para que te preocupes com ele? Quem é o filho do homem para que tu te lembres dele? A sociedade tem respostas práticas para essas inquietações da alma. As vozes que surgem são rápidas em oferecer uma solução. Eles dizem: você é aquilo que você veste. Outros dizem: você é o carro que você tem. Outros: você é o curso ou a profissão que você tem. Outros: você é um acaso que deu certo. Outros: você é o conhecimento e a sabedoria que você adquiriu. Outros: você é a fé que você professa. Nossa identidade está despedaçada. Nossa sociedade agoniza em uma crise de significado sem fim. E muitas de nossas igrejas também estão atordoadas e sem rumo em meio a tudo isso. Mas o Evangelho autêntico de Jesus tem uma direção para nós. O trabalho continua sendo do Espírito de Deus. Ao entrar em nossas vidas por meio da rendição a Jesus, Ele nos concede uma nova identidade. Vejam o que diz o apóstolo João: aquele que é a palavra viva estava no mundo e o mundo foi feito por intermédio dele. Mas o mundo não o reconheceu. Ele veio para o que era seu, mas os seus não o receberam. Contudo, aqueles que o receberam, aqueles que creram no seu nome, deu-lhes o direito de se
tornarem filhos de Deus. O apóstolo Paulo detalha essa obra do Espírito e nos ajuda a perceber como podemos confiar nas transformações que o amor de Deus produz em nós. E ele diz: porque todos os que são guiados pelo Espírito de Deus são filhos de Deus. Porque vocês não receberam um espírito de escravidão, para que novamente vocês voltem a temer. Vocês receberam um espírito que os adota como filhos, por meio do qual clamamos: Abba, Pai. O próprio Espírito testemunha dentro de vocês que vocês são os filhos de Deus. Essa é a nova identidade que nós temos. Quando nos rendemos a Jesus, o Espírito de Deus encontra lugar em nossas vidas. A sua primeira obra foi nos fazer filhos de Deus, nos adotar como família de Deus. Essa é a nossa identidade. Não apenas um Zé Ninguém. Somos filhos amados de Deus. O amor dele por nós foi provado na cruz. Deus nos se fez gente e entrou na história para que essa nova identidade se tornasse real. Somos importantes não por aquilo que vestimos, calçamos, compramos, comemos, estudamos, entendemos ou onde moramos. Não nos deixemos enganar. Essas coisas fazem parte da vida, mas não podemos deixar que se tornem determinantes para a nossa identidade. Nossa importância reside no fato de que somos amados, porque somos importantes de verdade apenas para aqueles que nos amam. E Deus nos ama. É sobre essa pedra fundamental que nossa identidade deve ser construída. A pedra fundamental do amor de Deus por nós. Amor provado e comprovado na cruz. Há muito o que falar sobre essa nova identidade em Cristo, mas devemos sair daqui com a clareza de que a vida abundante que o Senhor prometeu passa por nos apropriarmos dessa nova identidade que recebemos por meio do Espírito de Deus. A terceira ação de Cristo para nos conceder vida eterna, vida plena, é nos reanimar para a eternidade. Esse ponto é fundamental. Eu acredito que parte da angústia que consome a vida de muitos é a ausência de uma esperança que vá além dessa vida. Nós somos uma geração que não tem expectativa quanto à eternidade. Não ansiamos por ela. Não desejamos a eternidade. Jesus Cristo morreu numa cruz para que nós tenhamos vida eterna. Mas nós não ansiamos pela vida eterna. Fomos ensinados que a vida acaba aqui. Tudo se consuma aqui. O agora é o que importa. A única coisa que realmente existe é esse mundo. Portanto, o melhor a fazer é usufruir de tudo o que a vida possa oferecer. Porque o depois é incerto e duvidoso. E quando o que temos aqui na terra, portanto, o que vemos e sentimos aqui na terra, quando vemos que não é bom o suficiente, então nós nos deprimimos. E esse modo de pensar também encontra espaço entre nós na igreja. Temos nos tornado apressados, imediatistas e pragmáticos, incapazes de esperar o tempo necessário para que Deus possa operar as mudanças em nós. E quando de alguma forma Deus nos para a fim de falar conosco, de nos ensinar algo, murmuramos e perguntamos a Deus por quê. Dizemos então a Deus que não merecemos aquilo. No entanto, quanto maior é a pressão para ficarmos satisfeitos com o aqui e o agora, mais a nossa alma se angustia e se entristece. Temos tudo, mas não somos felizes. Isso tem uma razão.
Deus plantou em nós um profundo anseio pela eternidade. Em Eclesiastes 3:11 diz assim: Deus fez tudo apropriado ao seu tempo. Também colocou no coração do homem o desejo profundo pela eternidade. Contudo, o ser humano não consegue perceber completamente o que Deus realizou. A vida é um presente maravilhoso de Deus, mas ela não termina aqui. Ela não comporta a eternidade. Não cabe nela tudo aquilo que Deus planejou para nós. Por mais longa que seja a nossa vida aqui, por mais saudável que sejam nossos dias, por mais realizações que alcancemos, por mais produtiva que seja a nossa rotina, por mais prazer que venhamos a sentir, por mais intensas que sejam as nossas alegrias, elas jamais serão suficientes. Porque dentro de nós existe algo plantado por Deus, que é a eternidade. Quando Jesus morreu naquela cruz, Ele morreu para que eu e você tenhamos vida eterna. Porque esta vida não é suficiente para preencher o desejo de eternidade que temos em nossas almas. É por isso que quando você vai a um enterro, você não se conforma. A pessoa morre com 120 anos e dentro de mim e de você, nós não nos conformamos. Quando alguém que você ama morre, você sabe que a pessoa já viveu 120 anos, mas dentro de você, você não se conforma. Sabe por quê? Porque dentro de nós há, como a Bíblia diz, um desejo de eternidade. Mas a eternidade não é aqui, irmãos. A Bíblia diz que o nosso descanso não é aqui. O autêntico Evangelho de Jesus muda a nossa perspectiva e nos liberta da prisão do imediatismo. Nós então conseguimos viver felizes aqui e esperando também a eternidade. Certa vez um homem insistiu para que Jesus julgasse uma disputa entre ele e o seu irmão em relação à herança deixada pelo pai. Ao ver que ele dava mais valor à herança do que ao relacionamento com seu irmão, Jesus contou a história de um homem que tentou preencher esse anseio pela eternidade com suas riquezas. As palavras ditas àquele homem são importantes. Está lá em Lucas 12, versículos 15 e 20. Ele disse: louco, esta noite te pedirão a tua alma, e o que tens preparado, para quem será? O Evangelho autêntico de Jesus ecoou também nas palavras do apóstolo Paulo. Através dele somos animados a olhar para a eternidade com esperança. Não podemos deixar a mentalidade de nossos dias, que a mentalidade de nossos dias nos aprisione nesta vida. Se a nossa esperança em Cristo se limita apenas a esta vida, somos os mais infelizes dos homens. Onde está a nossa esperança? Por séculos, os cristãos olharam para a eternidade, aguardando a vida plena e abundante prometida por Jesus. Eles encontraram conforto em saber que um dia Deus enxugaria de seus olhos toda lágrima, toda dor seria banida e o anseio de nossas almas seria encontrado, e um consolo naquele que é a plenitude de Deus. Restituídos em nossa humanidade, refeitos em nossa identidade, animados para a eternidade, nós podemos avançar para a vida plena prometida pelo Senhor, lembrando sempre do que Jesus disse: eu vim para que tenham vida e a tenham em abundância. Glória a Deus. Que nós possamos buscar nele essa vida plena aqui na terra. E que ele continue, que essa vida continue na eternidade. Irmãos, eu trouxe essa reflexão hoje, porque essa semana, uma amiga muito amada e muito querida
foi diagnosticada com um câncer no fígado e foi desenganada pelos médicos. E quando eu fui visitá-la, o que seria normal? A família estar lá chorosa, os amigos chegarem lá e chorarem, e ela mesma estar lá chorando. Mas não foi isso que eu encontrei. Eu encontrei uma mulher esperando em Deus. Se eu viver, Mara, vou estar com Cristo. Se eu morrer, vou para os braços dele. Amém. E os filhos, tudo isso, irmã Mara, é para a glória do nome dele. Amém. Continuaram trabalhando, estudando, e ninguém ama mais sua mãe do que aqueles dois meninos amam. Um esposo, aquele casamento maravilhoso. Isso, irmãos, é ter vida abundante. Isso é viver abundantemente aqui e esperar na eternidade. Eles sabem que vão viver juntos por toda a eternidade. Amém. Eles sabem que nada pode separá-los. Todos eles estão unidos em Cristo. Todos eles vão morar juntos o resto da eternidade e estão juntos aqui. É essa certeza. É isso que a vida abundante dá. Deus não quer que a gente viva sofrendo. Deus não quer que venha uma notícia e que você caia desesperado. Deus não quer que você viva triste. Deus não quer que você viva angustiado. Quando vier uma notícia ruim, não é para você se abater e se desesperar, é para você confiar nele. Eu sei que ela vai sair daquele hospital. Amém. O médico disse que ela não sairia da UTI. E ontem ela saiu da UTI para o quarto. Glória a Deus. Eu sei que ela vai sair do hospital para a casa dela. Nós sabemos disso, porque Deus é fiel. Amém. Muitas notícias, irmãos, não são para te abater nem para te desesperar. É para que a glória de Deus se manifeste. Aleluia. Confie nele. Glória a Deus. Deus quer te dar uma vida abundante. Amém. Mas não é só com notícia boa. Quando a notícia ruim vier, clame a Ele. Se jogue aos pés dele. Mas confie nele. Continue sorrindo, clamando e crendo. Porque Ele é bom e a misericórdia dele dura para sempre. Ele tem o melhor para você, porque você é filho e filho é herdeiro. Tudo que Ele tem de melhor, Ele tem para você e para mim, porque nós somos filhos.